É certo que toda forma de vida conhecida até hoje é baseada em carbono, conferindo a esses seres características específicas que logo podemos identificar sem grandes dificuldades. Agora imagine o seguinte cenário: eu digo para você que existe uma forma de vida baseada em algo até então impensável como ressonância. Você seria capaz de reconhecer uma forma de vida baseada em ressonância? Ou ainda, se tal criatura apresentasse comportamento hostil, você estaria apto para escapar de suas investidas? Essa é a grande questão com o horror cósmico. Suas propostas de tão absurdas são humanamente inconcebíveis, e o conceito ganha contornos ainda mais interessantes quando situam sua trama em nossa realidade, subvertendo elementos e conceitos cotidianos que pensamos conhecer bem. Em Control, game da Remedy lançado em 2019, Jess Faden, em busca de seu irmão, percorre as entranhas de um edifício insólito conhecido como The Oldest House, um lugar de poder imensurável onde uma agência governamental decidiu instalar uma sede de pesquisas paranormais, denominado Federal Bureau of Control. Jessie logo percebe que o lugar está tomado por Hiss, uma misteriosa entidade que possui a maioria dos agentes, enquanto ela própria carrega consigo outra espécie de entidade de nome Polaris. Seus métodos de atuação são similares, as entidades são plenamente conscientes e utilizam de suas características estruturais para incidir diretamente na mente humana. Enquanto Hiss usa disso para total dominação, corrompendo os agentes da Federação e modificando até mesmo seus corpos, de modo que sirvam sua causa, Polaris é uma espécie de contrapartida. Está intimamente ligada a Jessie e a orienta em sua jornada, demonstrando bondade e empatia pela causa da garota. O interessante aqui é observarmos como tais entidades utilizam das propriedades físicas de sua constituição em seu modo de agir. A ressonância sonora é um fenômeno ocorrido quando um emissor consegue prover ondas em frequências muito próximas ou idênticas ao receptor, ocasionando um claro aumento de amplitude. Pense em uma cantora que atinge tons muito agudos. Quando ela alcança uma dessas notas, pode até mesmo chegar à frequência natural de uma taça, e a sincronia provoca uma oscilação audível. A taça irá ressoar e pela amplitude alcançada pode até mesmo vir a quebrar. Como mencionei há pouco, a taça possui uma frequência natural, assim como toda a matéria existente, inclusive nós mesmos, seres vivos. Hiss e Polaris, como ressonâncias, se relacionam com nossas frequências em diferentes modos, que podem ser diretamente associados à consonância e dissonância. A consonância é uma harmonia sonora considerada estável, que faz total sentido ao ser executada, proporcionando assim uma experiência agradável a nós. Já a dissonância é exatamente o oposto. A execução proporciona um estado conhecido como irresolução harmônica, logo não fazem sentido algum e causam uma terrível impressão. Polaris claramente se adapta à frequência do receptor, no caso Jessie, em perfeita consonância. A garota consegue ouvir claramente de forma natural os conselhos da entidade em sua mente, desenvolvendo assim uma integração extremamente positiva e orgânica. Já Hiss força seu receptor a alterar sua frequência através de uma dissonância extremamente insidiosa, levando os indivíduos à loucura ao tempo que possui e transforma seus corpos. Esse tipo de incidência mental não parece estar tão longe da realidade quando olhamos para as novas pesquisas no campo da sonogenética. Um artigo da Nature de 2015 descreve como cientistas do Instituto Salk utilizaram de frequências sonoras para ativar neurônios em nematóides, fazendo com que eles mudassem de direção. Como aponta o cientista à frente do projeto, descobri que o ultrassom, ondas sonoras além do alcance da audição humana, que não são invasivas e são seguras, é uma ótima maneira de controlar as células. Como o som é uma forma de energia mecânica, concluí que, se as células cerebrais pudessem se tornar mecanicamente sensíveis, poderíamos modificá-las com o ultrassom. Voltando para nossas entidades, percebemos que Hiss utiliza dos agentes possuídos para reproduzir uma espécie de poema. Em diversas partes do jogo você os encontra flutuando e repetindo as palavras em conjunto, como uma espécie de encantamento.
You remind us of home. You've taken your bosses with you. All hair must be under the conceptual reality behind this reality. You must want these waves to stay. E isso está relacionado com a amplitude do som controlador emitido pela entidade. Para entendermos o conceito de amplitude, imagine um restaurante repleto de pessoas. Quanto maior a combinação delas conversando entre si, mais o som geral será amplificado por tal combinação. Esse fenômeno é conhecido como interferência construtiva e ocorre quando duas ou mais ondas se superpõem, resultando em uma onda maior, como mostra o gráfico. A letra A representa a amplitude da onda, podendo essa ser negativa ou positiva de acordo com sua posição em relação ao eixo X. Observe que a superposição das ondas 1 e 2 gera um aumento na amplitude, representado por A resultante igual a amplitude 1 mais amplitude 2. Já na interferência destrutiva, o encontro de ondas que estão 180 graus fora de fase geram a anulação de ambas. Observem no gráfico como esse encontro de ondas opostas tem como resultante uma linha completamente reta, e o resultado da equação de amplitude agora é zero. Esse princípio é o mesmo utilizado na tecnologia de cancelamento de ruídos encontrados em headphones. Os aparelhos que contam com essa função possuem microfones integrados que captam as ondas de ruído no ambiente, e a partir delas criam e devolvem novas ondas diametralmente opostas, gerando assim o cancelamento. His claramente utiliza da interferência construtiva pela combinação de agentes repetindo o poema para aumentar a amplitude de suas ondas insidiosas. Podemos deduzir também que His e Polaris estão diametralmente defasadas em 180 graus, ocasionando assim um cancelamento de ambas, o que explica a longa exposição da protagonista a essas ondas His sem que ela seja dominada. Como dito antes, toda matéria possui sua frequência natural. O físico alemão Winfried Otto Schumann fez previsões em 1952 sobre a Terra ser cercada por um campo eletromagnético que se forma entre o solo e a parte inferior da ionosfera. Esse campo possui uma ressonância que ficou conhecida como ressonância Schumann, da ordem de 7,83 pulsações por segundo, operando no espectro ELF Extremely Low Frequency, ou frequência extremamente baixa. E graças ao fenômeno, a frequência natural da Terra é 7,83 Hz. Agora vejamos um quadro com as frequências de operação do nosso cérebro em várias situações. Começando pela mais baixa, delta, que vai de 0,5 a 4 Hz, essa frequência está relacionada com um sono profundo, sem sonhos ou ainda uma perda de consciência corporal. Subindo então para alfa, que vai de 8 a 13 Hz, indica que estamos relaxados, em estado de pré-sono ou ainda reflexivos. Já em gama, que vai de 30 a 70 Hz, temos uma atividade mental extremamente elevada, assim como uma maior percepção que nos ajuda na resolução de problemas. É importante também pontuar que a frequência está relacionada com o medo extremo. A questão que fica é se a ressonância Schumann pode nos afetar de alguma maneira, e esse assunto já fora pensado anteriormente. Herbert Koenig, sucessor de Schumann na Universidade de Munique, correlacionou a ressonância de Schumann com os ritmos cerebrais. Afinal, como vimos, a frequência de 7,83 Hz está muito próxima do ritmo alfa do nosso cérebro, uma coincidência que precisava ser averiguada. Um dos artigos que fazem essa relação é uma publicação de 1998 intitulada em tradução direta Campos magnéticos de baixa frequência naturais e artificiais como um perigo potencial para a saúde. Abre aspas. Campos magnéticos ULF irregulares e espectralmente complexos foram recentemente investigados, típicos de perturbações geomagnéticas naturais ou transporte elétrico. Trabalhos recentes mostram que esses campos afetam o sistema nervoso e podem até causar ataques cardíacos. Logo, é plausível afirmar que as ressonâncias de Schumann, tal qual as atividades geomagnéticas e solares, podem influenciar sim e diretamente nossa saúde e nosso comportamento. His e Polaris parecem utilizar dessa característica para seus devidos propósitos, como tratamos anteriormente. Mas e se um planeta fosse capaz de ressoar tal qual a Terra, mas de forma consciente? Qual seria seu poder sobre nós?
Solaris é um filme de 1972 dirigido pelo brilhante diretor russo Andrei Tarkovsky e baseado no livro homônimo do escritor Stanislav Lem. Solaris é um planeta peculiar, sendo por décadas alvo de inúmeros estudos nos mais variados campos da ciência. Além de desafiar a física espacial com movimentos que beiram o impossível, a superfície do planeta está coberta de um oceano gelatinoso que parece agir como um organismo vivo e consciente. Um grupo de cientistas é designado a estudar o planeta instalados em uma estação espacial que o orbita. Depois de várias tentativas frustradas de obter dados concretos ou de um possível contato, de maneira não autorizada, eles resolvem expor o oceano a intensos índices de raio-x. Porém, os resultados obtidos não poderiam ser mais inesperados. Chris Kelvin, um psicólogo, tem sua presença requisitada na estação com urgência pelo cientista e chefe da missão, Dr. Gibarian. Antes de continuarmos, é importante dizer que Solaris nem de longe é um filme de terror, e tampouco se preocupa em ser, mas ele expõe suas questões existencialistas de maneira a invocar sentimentos que beiram o pior dos pesadelos. Continuando, Chris encontra os dois únicos cientistas restantes, Dr. Snaut e Dr. Sartorius, e por eles descobre que Gibarian cometeu suicídio. Os dois sobreviventes exibem um comportamento visivelmente estranho e que beiram a paranoia. Com um pouco de investigação, ele se depara com o motivo. A estação comporta outros visitantes misteriosos que não deveriam estar ali. Questionando os cientistas, ele descobre que esses visitantes são uma espécie de fenômeno diretamente relacionado ao planeta. Não demora muito para que Kelvin também receba uma visita. No caso, sua ex-mulher Hari, que cometera suicídio há anos atrás motivada por um conturbado divórcio. E não, o planeta não ressuscita pessoas mortas, mas mapeia as memórias do indivíduo e replica uma pessoa de sua vida a partir de tais memórias. Hari reconhece o marido, mas parece não ter lembranças do passado. Kelvin, profundamente perturbado com a situação, prende Hari em uma cápsula e a envia para o espaço. Afinal, como poderia ser sua falecida esposa? Não havia lógica alguma naquilo. Apesar da tentativa, a sósia de Hari retorna mais uma vez. Kelvin tenta estabelecer um contato mais profundo, mas à medida que se relacionam, fica claro que ela não é uma cópia física em carbono de Hari, e sim mera projeção das memórias de Kelvin. A garota, ao perceber a situação real de sua existência, comete suicídio, tão somente para retornar e fazê-lo repetidas vezes. Kelvin, que fugia do sentimento de culpa pelo passado, presencia essa terrível realidade quase que em estado catatônico, e esse é o horror existencial evocado por Solaris. Ao longo do filme, Tarkovsky entra de cabeça no debate filosófico sobre o que é preciso para ser considerado um ser humano. E apesar de não entrar nesse assunto agora, um dia prometo que trataremos dessa questão aqui no canal. À medida em que avança, o filme passa a ganhar tons mais oníricos, enquanto todos na estação parecem e cada vez mais se desgarrar da realidade, deixando a pergunta sobre o que está de fato acontecendo naquele lugar. Apesar do background científico, o longa-metragem de Tarkovsky se preocupa quase que exclusivamente com o debate filosófico, porém o livro traz algumas pistas sobre o fenômeno. A teoria mais provável é que tais visitantes sejam uma tentativa primária de comunicação por parte do planeta, uma entidade onisciente que parece deter nossas memórias ao tempo que utiliza das mais significantes para nos atingir. No livro é revelado que a estrutura desses visitantes remete a neutrinos, uma partícula subatômica indivisível e sem carga elétrica. Pela extrema leveza, sua interação com a matéria é bastante débil, logo precisam ser estabilizados de alguma forma, e é aí que entra a ressonância do planeta, criando um campo magnético aparentemente mantido de forma consciente pelo oceano. Control e Solaris são obras que parecem fazer a fusão perfeita entre ciência, filosofia e horror, trazendo ampla complexidade ao storytelling, ao tempo que enriquecem o panteão das escassas obras dentro do horror cósmico. São materiais construídos por tantas camadas que certamente mal arranhei a superfície nesse vídeo. Seu potencial vai muito além e garanto que logo devem voltar a aparecer por aqui. Bom, espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e comentem aqui, terei o maior prazer em responder. Até a próxima!